Bom, galera, a gente vai entrar aqui na parte mais importante do conteúdo de estatística, tá? Que são as medidas de centralidade e de dispersão, tá? Geralmente é o que mais, né, cai assim no Enem e também nos vestibulares. A primeira medida de centralidade que a gente sabe é a média aritmética. É aquela que a gente usa para fazer a média na escola. Um quiosque vende a quantidade abaixo de celulares. Então tem a quantidade aqui nos dias, né, da semana. Qual foi a média de celulares vendidos nessa semana? Então eu quero saber a média diária vendida, né, durante essa semana. O que eu faço aqui? Eu vou somar os elementos, né, os números, e dividir pelo total de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, para calcular a média aritmética, basta eu somar, né, os 5 elementos ali. E dividir pela quantidade de elementos, né? São 5 números, então eu vou colocar aqui 5 aqui embaixo. 5 mais 5, 10, 16, 20, mais 20 dá 40, né? 40 tudo aqui em cima, dividido por 5, 40 dividido por 5 eu sei que é 8. Então a média de vendas aí nesse quiosque é de 8 celulares por dia, tá bom? Média aritmética ponderada, o próprio nome diz, ela vai vir acompanhada de um peso. Por exemplo, qual a nota final de um aluno que tem as seguintes médias? Então a avaliação A, B, C, D, aqui são as notas e o peso. Esse peso ele também pode ser a frequência absoluta, tá bom? Tá? Eu estou considerando uma nota 7, duas notas 5, duas notas 4, uma nota 9, tá bom? É como se a avaliação ela valesse duas vezes, tá? Então é importante. Geralmente na universidade utiliza a média aritmética ponderada, tá bom? O que eu vou fazer para calcular a média aritmética ponderada? Eu vou pegar e vou multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse, tá bom? Então vou fazer aqui, ó, média ponderada, vou colocar um pezinho aqui, tá? Então vou fazer 7 vezes 1, que eu tenho uma nota 7, mais 5 vezes 2, porque eu tenho duas notas 5, mais 4 vezes 2, mais 9 vezes 1, tá? Beleza? Dividido por quem? Eu vou fazer aqui embaixo a soma dos pesos. 1 mais 2 mais 2 mais 1. 1 mais 2 mais 2 mais 1. Beleza? Multiplica e soma tudinho dividido pela soma dos pesos ou a soma da frequência absoluta, tá? Vai depender do que a sua tabela tiver. Então a média ponderada aqui, ó, resolvendo a multiplicação, 7 vezes 1 dá 7, 5 vezes 2 dá 10, 4 vezes 2 dá 8 e 9 vezes 1 dá 9. Dividido 1 mais 2 mais 2 mais 1 vai dar 6, né? 7 mais 10 dá 17, mais 8 dá 25, 25 mais 9 dá 34. 34 dividido por 6. Vamos fazer aqui embaixo, 34 dividido por 6. Pegando 34, eu sei que vai dar 5, aqui vai ficar 30, sobra 4, vou colocar uma vírgula e um zero, 40 dividido por 6 dá 6, que dá 36, que vai sobrar 4 e vai virar uma dízima periódica aqui. Então aqui a média ponderada é 5,666 e assim por diante, tá bom? Beleza? Bem tranquilo essa parte, tá? Assista aí quantas vezes for necessário para você entender, mas é bem simples. A próxima medida de centralidade é o que a gente chama de mediana, tá? Mediana. Como que eu vou calcular a mediana? Calcule a mediana em cada conjunto de dados. Vamos supor aqui que seja uma quantidade de dados que eu pesquisei, tá? Eu não formulei isso, é apenas aqui um conjunto de dados.
Mas aqui vamos supor que seja uma pesquisa, né, que eu coletei os dados. Vamos supor. Na letra A, o que eu vou fazer para calcular a mediana? Eu vou colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu vou escolher a ordem crescente, tá? Então eu vou colocar aqui 1, 3 e 8. Como eu tenho uma quantidade ímpar de números, né? 1, 2, 3 números, logicamente vai ficar um número no meio. Esse número que fica no meio é a minha mediana, tá bom? Então minha mediana aqui no caso, ó, é 3. Mediana é igual a 3. Letra B. Vou colocar em ordem crescente, né? 2, 4, 6 e o 7. Agora eu tenho uma quantidade par de números, né? 1, 2, 3, 4 elementos aqui. Se eu tentar dividir ao meio, não vai ficar ninguém aqui, nenhum número no meio. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou pegar os dois que tiver no meio, quando eu tiver um número par de números, quando eu tiver aqui, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4 elementos, né? É par. Então, eu vou pegar os dois do meio e eu vou somar e dividir por 2. Então, a minha mediana aqui, ó, vai ser 4 mais 6 dividido por 2. 4 mais 6 eu sei que dá 10. Concordam comigo? 10 dividido por 2 dá 5. Então, minha mediana aqui é 5. Então, quando eu tiver uma quantidade ímpar, né, no caso aqui 3, o que tiver no meio. Quando for par, aqui no caso são 4 números, eu vou pegar os dois do meio, somar e dividir por 2. Calcular a média entre eles, né? A média aritmética entre eles. O próximo aqui, ó, eu vou colocar em ordem. 1, 2, eu coloquei uma vírgula aqui, perdão. 1, 2, o próximo é o 6, depois o 7 e depois o 8. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números, 5 elementos. É uma quantidade ímpar, logicamente vai ficar um no meio, que é o 6. Essa daqui vai ser a minha mediana. Então minha mediana aqui é 6. Muito fácil. Vê quem está no meio apenas. Caso for par, somos 2 e divide por 2. Tá bom? Vamos fazer agora aqui a moda. A moda, o próprio nome já diz. Moda é o que mais aparece, tá? O que mais se usa, não é isso? Com a moda de roupa, por exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Calcule a moda em cada conjunto de dados. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. No conjunto A, fica evidente aqui que o número 2 ele aparece 2 vezes. Então, logicamente, a minha moda aqui, ó, ela vai ser 2. É o mais simples possível. Moda é o que mais se repete. No B, aí você vai me perguntar, mas o 21 ele está aparecendo 2 vezes e o 2 também está aparecendo 2 vezes. Então minha moda aqui, ó, minha moda ela vai ser os dois elementos. Vai ser tanto o 2 quanto o 21 também, tá? Quando acontecer isso, eu digo que esse conjunto de elementos aqui ele é bimodal, tá? Porque ele tem duas modas. Pode existir 3 modas, 4 modas e assim por diante, tá bom? Beleza? Moda é o que mais aparece. Tranquilo nessa parte? Assista novamente, faça as anotações aí para vocês terem o que consultar depois, ok? O próximo que a gente vai falar aqui é sobre medidas de dispersão. O próprio nome já diz, medidas de dispersão. Eu vou ver quantos meus dados estão dispersos. Vamos lá então. Eu coloquei aqui a formulazinha da variância, eu não vou explicar ela aqui para vocês. Eu tenho a variância e o desvio padrão. Eu vou explicar no cálculo para vocês entenderem melhor, para não ficar decorando fórmula, tá? Beleza? E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, isso é mais simples. O primeiro passo aqui, ó, eu vou ter que ter a minha média. Tá vendo que aparece a média aqui? Vamos ver o exemplo aqui que eu tenho. Abaixo temos as notas de 5 alunos de 2 turmas. Turma A, turma B. Então aqui são as notas da turma A e da turma B. Primeiro passo, eu vou ter que calcular a média da turma A
e também calcular a média da turma B, a média aritmética, tá bom? Nesse caso aqui, né? Então, pausa o vídeo aí, tenta fazer a média e confere aqui comigo no vídeo, tá bom? Para calcular a média de A, basta eu somar os elementos, né, de A aqui da turma A, fazer 3 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 e dividir pela quantidade de elementos, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, divido por 5 aqui. 3 mais 7 dá 10, 16, 21, 25. Somando tudo aqui em cima, dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. Então, a média da turma A é 5, né? Vou calcular a média da turma B agora. Vou fazer a soma e dividir por 5, porque são 5 elementos também, né? 1 mais 8 mais 5 mais 2 mais 9. Dividido por 5. 1 mais 8, 9, 14, 16, 25. Oh, deu o mesmo resultado. 25 dividido por 5 dá 5. Essa é a minha média da turma A e da turma B, tá? Feito isso, agora eu vou calcular o que a gente chama de variância, tá? Então, a gente sabe que a média aqui ela é 5, então vamos calcular a variância aqui agora. A variância, como que eu vou fazer para calcular? Eu vou pegar cada elemento e vou subtrair da média e vou elevar ao quadrado. Como assim? O primeiro elemento é 3, então vou fazer 3 menos a média, que é 5, e elevar ao quadrado. Mais o próximo elemento é 7, 7 menos 5, elevado ao quadrado. E assim por diante. Mais 6 menos 5, elevado ao quadrado também. 5 menos 5, elevado ao quadrado também. 4 menos 5, elevado ao quadrado também. Isso tudo dividido pelo número n de elementos, né? Que são 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, calculando a variância aqui de A, deixa eu só colocar o Azinho aqui para diferenciar. 3 menos 5 dá menos 2. 2 elevado ao quadrado dá 4. Número negativo elevado a expoente par dá positivo. Então, sempre vai dar positivo, independente do sinal, tá bom? Beleza? Então, você tem uma coisa a menos aí para se preocupar. 7 menos 5 é 2. 2 ao quadrado, aqui vai dar 4 também, né? Mais 6 menos 5 é 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 5 menos 5, 0. 0 ao quadrado, 0 vezes 0 dá 0. 4 menos 5 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Dividido por 5. 4 mais 4 dá 8. Mais 1, 9. Mais 1, 10. 10 dividido por 5 eu sei que dá 2. Então, a variância de A ela dá 2. Tá bom? Daqui a pouco eu explico para que serve a variância. A variância de B, eu vou fazer o mesmo processo. Se você quiser pausar o vídeo para tentar fazer, é bom, tá? Tenta já treinar aí na variância de B para ver se você consegue. Conseguiram fazer? Vamos lá então. Vou fazer aqui, ó, 1 menos 5 elevado ao quadrado, mais o próximo é 8 menos 5 elevado ao quadrado, mais 5 menos 5 elevado ao quadrado. Quem que é o próximo? 2 menos 5. 9 menos 5, né? Isso tudo dividido pelo número de elementos, que também é 5.
Então, a variância de B aqui, ó, 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado, eu sei que dá 16. Mais 8 menos 5 dá 4. 4 ao quadrado... 8 menos 5 dá 3. 8 menos 5 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Mais 5 menos 5, 0. 0 ao quadrado dá 0. 2 menos 5 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 5 dá 4. 4 ao quadrado dá 16. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Vou tirar essa folha aqui que a gente não vai usar por enquanto. Isso tudo aqui, ó, dividido por 5. Tá bom? Acho que não deu, não sei se cortou ali, mas eu vou fazer de novo aqui, ó. 9 menos 5 dá menos 3, menos 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 5, 4, 4 ao quadrado 16, dividido por 5. Agora somando aqui, ó, 16 mais 9 dá 25, 9 mais 16 dá 25, 25 mais 25 dá 50. 50 dividido por 5 eu sei que dá 10. Tá bom? Então, essa é a variância de A, essa é a variância de B. Na letra B, ele pede para calcular o desvio padrão. Calcular o desvio padrão é fazer a raiz quadrada da variância. Então, calculando aqui, ó, o desvio padrão de A, raiz quadrada de 2, eu sei que raiz quadrada de 2 dá 1,41 aproximadamente. Calculando o desvio padrão aqui, no caso do B, que é a raiz de 10. Raiz de 10 eu sei que é 3,16, né? 3 vezes 3 é 9, então a gente coloca mais umas casinhas decimais ali para chegar perto do 10. Então, é isso, tá bom? Esse é o cálculo da variância, esse é o cálculo do desvio padrão. Talvez seja o mais difícil, então assista bastante vezes para você conseguir entender. Bom? Qualquer dúvida, entre em contato que a gente tenta outra forma para vocês poderem entender, tá bom? Para que serve a variância e o desvio padrão? O próprio nome já diz, variância, ela diz o quanto os meus dados estão variando. Quanto maior for a variância, ó, a variância de A deu 2 e a variância de B deu 10. Quanto maior a variância for, mais irregular os meus dados serão. Por exemplo, aqui, ó, a variância de B deu 10, então deu um valor alto, é diferente aqui de 2, né? Que foi a do A. Vocês podem notar aqui, ó, nessa sequência de dados, que o A, a turma A, ela tem notas mais regulares, ó. 4, 5, 6, 7, são valores bem próximos um do outro, né? Já a turma B, ó, 1, 8, 5, 2, 9. Então, são valores muito irregulares, tá? Então, a variância e também o desvio padrão servem para isso. Vou repetir de novo, anote aí. Quanto maior a variância e o desvio padrão, mais irregulares eles serão. Quanto menor a variância e o desvio padrão, mais regulares eles serão, tá? Eles vão ser um pouco mais próximos os valores um do outro, tá bom? É isso que eu tenho para dizer por enquanto, tá? E até mais, muito obrigado.